Então, hoje nós temos um assunto de extrema importância. Por quê? Porque nós vamos falar sobre as unidades de medidas que muitos textos, ou até para entender a ciência, para entender principalmente a biologia, é muito interessante a pessoa ter a noção mínima das unidades de medida mais usuais, que seria, no caso, milímetro, micro e nanômetros. Ó, por exemplo, um texto como esse aqui, ó. Linfócitos são células pequenas, possui de 6 a 9 micro. Aí barra já numa situação micro, que unidade de medida é essa? Então, vamos fazer uma demonstração, o que significa a unidade de medida de um micro. Então, um micrômetro, ele tem esse número louquinho aqui, 1 vezes 10 potência menos 6 metros. Agora, na prática, vamos vamos fazer o seguinte: um micron, ele vai significar, na prática, vamos considerar esse risco meu aí, 1 metro. Certito? Então, aqui seria 1 metro. Então, para chegar a um micrômetro, um micron que tem uma sigla meio estranha, tipo 1M, e tem um rabicho aí, que aparece em livros, em textos de biologia, de ciências, em física. E o interessante é que para quem gosta de ciências, ele vai gostar da matemática, vai gostar da física, vai gostar da química, porque não tem como entender perfeitamente a biologia sem nós termos um entendimento razoável em física, em matemática, em química e assim por diante. Então tem que casar conteúdo de biologia com outros conteúdos para a gente ter um entendimento bom. Mas então, explicar o que é um micron é a mesma coisa que dizer que um micron significa 1 metro, e esse 1 metro eu vou dividir por quê? Por 1 milhão de vezes esse metro. O resultado vai ser o micro. Então, como diz lá, por exemplo, o linfócito são células que possuem de 6 a 9 micron. Então, para entender que cada micron é 1 metro dividido por 1 milhão, e o resultado vai multiplicar por esse 6 ou 9 micron, que vai ser o resultado. Então, essa unidade de medida, 1 micron, ele é usado, por exemplo, nas demonstrações de tamanho dos neutrófilos, dos linfócitos, das hemácias, que seriam os glóbulos vermelhos, ou dos eritrócitos, né, como queira entender. Então, é justamente essa proporção na divisão de 1 metro, na divisão por 1 milhão, que vai corresponder a 1 micro. Então, nós agora vamos falar sobre nanômetro. O que significa nanômetro? Nanômetro é bilionésima parte do metro. Ou dizer que 1 metro dividido por 1 bilhão de vezes. Então, 1 metro vai ser dividido por 1 bilhão de vezes, vai resultar em nanômetro. Então perceba quanto que essa unidade de medida é pequenininha, né? Pequeníssima no caso, né? Ou mesma coisa que considerar um nanômetro seria 1 metro sobre 10 menos 9 metros. Esse cálculo parece muito em física, e que também
transformando para a ciência, biologia, em muitos textos, em muitas informações, vai aparecer a unidade de medida pelo nanômetro. Agora vamos analisar um milímetro. Então, um milímetro é um metro que é dividido por 1000, que é a mesma coisa que, considerando 1 metro vezes 10 elevado menos 3. Por quê? Porque é bem simples entendermos a seguinte matemática. 1 metro ele vai ter 100 centímetros e cada centímetro tem 10 milímetros, certito? E 10 vou multiplicar por 100, que aí vai dar 1000 milímetros. Então, falamos de milímetro, micron, nanômetro. Milímetro dividido por 1000, micron dividido por milhão e nanômetro, que tem a sigla NM, é 1 metro dividido por 1 bilhão, ou é bilionésima parte do metro. Então, analisando uma questão aí do Enem, diz o seguinte: a imagem representa o processo de evolução das plantas e algumas de suas estruturas. Para o sucesso desse processo, a partir de um ancestral simples, os diferentes grupos vegetais desenvolveram estruturas adaptativas que lhe permitiram sobreviver em diferentes ambientes. A imagem ela demonstra a ancestral, que seria a alga verde, em segundo a briófitas, terceira pteridófitas, as samambaias, afins e tal, em quarto as gimnospermas e a quinta posição, que são plantas formadas por flores, frutos e sementes, e no caso as sementes inseridas em frutos, que são as angiospermas, são plantas mais qualificadas, que se dispersaram com mais facilidade. Qual das estruturas adaptativas apresentadas contribuiu para uma maior diversidade genética? A letra A. As sementes aladas, que favorecem a dispersão aérea. Letra B. Os arquegônios, que protegem o embrião multicelular. Letra C. Os grãos de pólen, que garantem a polinização cruzada. Letra D. Os frutos, que promovem uma maior eficiência reprodutiva. Letra E. Os vasos condutores, que possibilitam o transporte da seiva bruta. A resposta correta está na letra C, os grãos de pólen, que garantem a polinização cruzada, porque essas estruturas garantiam a polinização nas plantas que produzem flores e sementes, e que a polinização automaticamente ocorria e que dava a condição da polinização cruzada. E o tanto é que a polinização cruzada, tanto pelo vento, pelos morcegos, pelos insetos, eram uma flor de uma planta polinizava flores de outras plantas, e que esse mecanismo garantiu a maior adaptabilidade, garantiu a maior diversidade genética. Então, essa é o fato que levou as plantas gimnospermas e angiospermas
principalmente as angiospermas, ter uma diversidade genética.